plena, por isso espera a vida inteira. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Sem essa palavra ao amanhecer, com o pastor Antônio Freire. Não vos conformes com esta era, por isso espera, em Deus espera. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor, bom dia! Glória ao nosso Deus por mais um dia. Graças ao nosso Senhor pela sua bondade para conosco. E nós temos o privilégio de iniciar o dia ouvindo a palavra, ouvindo a voz do Senhor, meditando no seu grande amor. Nós vamos ler em Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6. É um texto importantíssimo, porque fala da relação de Jesus com o seu público, com o seu povo. E vem a admiração daquelas pessoas que conheciam Jesus, conheciam sua história, sua família. E é muito bom para nós quando a gente tem um testemunho, tem uma história. Precisa ter muito cuidado, porque em qualquer momento alguém pode manchar a sua própria história. Qualquer momento. Não precisa muito, não. Então vamos à leitura. Marcos capítulo 6, versículos de 1 a 6. E partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiam. E chegando no sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. E Jesus lhes dizia: não há profeta sem honra senão em sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. E percorreu as aldeias vizinhas ensinando. Nós temos neste pequeno texto duas expressões, dois momentos de admiração, duas espécies de sobressaltos. Quando Jesus saiu de lá, foi para o Jordão, esteve com João, foi batizado e passou algum tempo, alguns meses, quem sabe, na Judéia. E lá eles não tinham muita noção do que tinha acontecido. Era muito comum um judeu se ausentar da sua cidade e ir para Jerusalém, que é onde tinha mais atividade e tal. Onde tinha até mesmo mais proximidade com o serviço a Deus e tal. Então, não causou admiração Jesus sair da Galileia, de Nazaré, e ir para o Jordão, e se aproximar do pregador, e ser batizado, não causaria admiração. Agora, ele voltar para a Galileia, fazendo milagres, curando,
curando os enfermos, orando pelos enfermos, curando os enfermos. Era realmente até espantoso para quem conheceu ele a vida inteira ali e nunca viu isto antes. Aí vem esta admiração. Primeiro, apesar de Jesus ser participante da sinagoga na sua vida inteira, todos os seus dias, mas agora ele está como líder. Ele chegou, voltou para a sua pátria, ali a forma de se referir no seu município, seu estado, ali, sua província. Chegou à sua pátria, chegou na sua terra, onde ele vivia, onde ele morava, onde ele era conhecido. E os seus discípulos foram com ele. Os seus discípulos, alguns eram de Betsaida, portanto, vizinhos, e outros eram da Judéia, mas eram todos conhecidos. Agora, chegou no sábado. Chegando o dia de sábado, um dia sagrado em todos os aspectos para todos os judeus, começou a ensinar nas sinagogas. Aliás, na sinagoga de Nazaré. Chegou a ensinar na sinagoga. E muitos ouvindo, aí vem a grande admiração. Mas o que é isso que está acontecendo? O que está acontecendo? De onde ele vê estas coisas? Que sabedoria é esta? Ou seja, ele viveu ali, mas não tinha nenhuma. Ele não podia fazer nada antes de começar, de fato, o seu ministério. Antes da idade absoluta, a idade adulta, a idade da responsabilidade. Então, de onde lhe vê estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Olha a expressão. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Admitiam, sim, uma iluminação, uma chamada, uma unção, uma atividade de consagração a Deus. Que sabedoria é esta que lhe foi dada? Como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ele voltou cheio da unção. Como se faz estas coisas? Aí vem, no versículo 3, a grande identificação de Jesus. As escrituras são perfeitas e completas. Aqui não precisa nada mais. Esses aqui não eram adversários, portanto são confiáveis, porque estão falando da família. Não é este o carpinteiro, tinha aprendido o ofício do pai. O pai provavelmente, possivelmente, não estava mais, não era mais vivo. Porque diz, não é este o carpinteiro. Aqui omite-se a figura paterna. Não é este o carpinteiro, ou seja, ele tinha aprendido o ofício do José. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas, e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? Isto aqui está com estas descrições e o acréscimo do nome paterno, lá o José, em Mateus capítulo 13. E escandalizavam-se nele, ou seja, a admiração era pelo que nunca tinham visto antes. Poder, graça, unção, ministério, serenidade, poder. Escandalizavam-se nele. E ele toma atitude, ele fala. E Jesus lhes dizia, não há profeta sem honra, a não ser,
na sua terra, na sua pátria, entre os seus parentes e na sua casa. Jesus coloca 3 situações: na terra dele, no lugar que viveu, no lugar que vive, no lugar onde ele é conhecido, no meio da sua família, os parentes, e no próprio lar, na sua casa. E o versículo 5 diz: e não podia fazer ali obras maravilhosas. Foi impedido, não buscaram. E não podia fazer ali obras maravilhosas, senão curou, somente curou alguns enfermos, poucos enfermos, impondo-lhe as mãos. E estava, agora a admiração de Jesus. Se admiraram pela unção dele e agora ele se admira pela incredulidade dos outros. E estava admirado da incredulidade deles, dos nazarenos, dos habitantes de Nazaré. E percorreu as aldeias vizinhas, ensinando. Era a função de Jesus, era a unção, ele era ungido de Deus, a palavra Cristo significa ungido, e ele era o Filho de Deus, ungido de Deus, com o poder de Deus, para fazer a obra de Deus. O texto é maravilhoso, porque houve 2 aspectos, o texto indica 2 momentos de admiração. Os habitantes de Nazaré, admirados da sabedoria de Jesus após a unção, após o batismo e o revestimento para a missão. E a admiração de Jesus propriamente dito, do próprio Cristo, porque aquelas pessoas estavam tão admiradas, tão maceradas, que não acreditavam mais no poder de Deus. Nós sabemos pelas Escrituras, meus amados irmãos, que o nosso Deus sempre se manifestou a Israel. Eu acho maravilhoso meditar. Quando Jesus Cristo nasceu, o país já estava dominado pelos romanos. A dominação dos romanos começa por volta do ano 60 a.C., a dominação dos romanos. O Herodes, o Grande, reinou de 14 a.C. até 6 ou 7 depois de Cristo. Então, havia uma admiração de parte a parte. Os participantes ou habitantes de Nazaré, os galileus, admirados porque Jesus tinha recebido a unção, o poder, e Jesus admirado porque eles continuavam endurecidos. Não pôde fazer muitos milagres, só alguns poucos enfermos foram curados. Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos ajude. E nós vamos orar. A nossa intercessão hoje é pelos nossos amados irmãos, pastor Antônio Gledstone, a irmã Wanda e a sua família. Pastor Gledstone esteve muito tempo conosco, nos ajudando com a irmã Wanda. Antes, eu recebia através dele a ajuda da irmã Mazé, a genitora dele, a irmã Mazé, irmão Cícero, nossos irmãos que eu admirei profundamente, tive muito prazer em conhecê-los. E
Orar pelo pastor Gladstone, pela sua família, sua saúde. Ele é desenrolado, ajuda muito, viaja muito. Já esteve em quase todos os estados do Brasil. E assim, vamos interceder e agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos. Bendito o Senhor, Pai Santo, que está nos mais altos céus, nós te louvamos. Obrigado, meu Senhor, pela vida, pela salvação, pela tua bondade. Obrigado pela tua graça, pela tua mão estendida sobre nós. Obrigado, meu Senhor, pela tua grandeza. Amado Senhor, guarda a tua igreja, toma em tuas santas mãos os teus filhos na cidade e no campo. Agora te apresentamos, Pai, pastor Gladstone, a irmã Wanda. Toma eles em tuas santas mãos, abençoa, meu Senhor, seus filhos e netos aqui nos Estados Unidos, toma em tuas santas mãos, dá graça a cada um, manifesta o teu poder na vida da igreja, na vida dos teus servos, abençoando cada membro da família. Amado Pai, ouve a nossa petição, em o nome santo de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor e bom dia.